Olá, o meu nome é Patrícia Oliveira, sou jogadora na Juveforce, também treino uma equipa de sub-17 feminino e sou professora de TIC Informática. Quando eu era pequenina eu via o meu pai a jogar futebol de sala com os amigos, à sexta-feira à noite, e pronto, ia para lá, andava sempre lá com uma bola atrás de mim, também andava com os outros filhos dos colegas do meu pai, andávamos lá sempre a jogar. Depois passou para a escola, nos intervalos e tudo mais, até que os meus pais me perguntaram se eu gostava de entrar numa equipa com rapazes, porque naquela altura ainda só havia equipas só de rapazes, e foi assim que começou. Principalmente quando eu comecei a jogar só com raparigas, percebi que gostava mesmo e que era uma coisa que eu queria mesmo seguir. Sabia que não era um caminho fácil e na altura não existiam equipas com jogadoras profissionais em Portugal. Sempre foi uma área que eu gostei muito e que me via ligada. Foi agradável. Já tive relatos de amigas que não estavam tão à vontade e que sentiam ali que eles as punham de parte, mas no meu caso felizmente nunca senti isso, até senti que eles procuravam proteger-me dentro e fora de campo. E sempre gostei de jogar com rapazes e acho que me fez muito bem. Sim, o futebol masculino e o futebol feminino, apesar de eu não gostar muito desta distinção, mas jogar com rapazes acaba por ser mais duro, mais intenso, também mais rápido, o que fazia com que eu tivesse uma oportunidade diferente para evoluir, quer tecnicamente, quer também taticamente, porque sempre tive treinadores que me ensinaram muito. Mas mesmo principalmente a questão física dos confrontos, dos duelos e da rapidez do jogo, acho que são as principais diferenças. Principalmente quando eu já estava ali no limite de poder jogar com rapazes, senti isso porque, lá está, com a evolução fisiológica nestas idades, ali perto dos 12, 13 anos, já se começa a notar uma diferença grande na evolução. Eles começam a ficar muito mais fortes, muito mais rápidos, e essa é uma das principais diferenças nas idades que eu treino entre o futebol masculino e o futebol feminino. Sim, antigamente era muito mais gritante e ao dia de hoje ainda acaba por acontecer. Normalmente um miúdo com 13, 14, 15 anos, se for muito evoluído, tem logo principalmente os três grandes e outras academias que investem muito e que têm bastantes olheiros a serem abordados. No dia de hoje já começa a haver um trabalho das equipas grandes para tentar recrutar meninas cada vez mais novas, e mesmo a criação de seleções jovens femininas tem ajudado bastante nesse processo, e principalmente aqui em Aveiro considero que a AFA faz um trabalho muito bom nisso, porque investe nas seleções sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, e isso acaba por ser uma oportunidade para elas se mostrarem, quer para a seleção, quer para outros patamares, equipas com mais condições que lhes possam oferecer mais oportunidades. Mas na realidade mesmo, seja dentro de campo, seja como treinadoras, e temos o caso agora da Marieta, que está a treinar o União de Berlim, é um caminho que ainda falta percorrer muito e as oportunidades não surgem todos os dias, nem na mesma proporção, digamos assim. Sim. Quando eu comecei a jogar sentia isso, porque ou tinha que sair 5 minutos mais cedo para ir tomar banho, para os meus colegas não terem que ficar à minha espera, ou no final ficava eu à espera que eles tomassem banho e depois ia tomar eu, porque normalmente os clubes nunca tinham um balneário disponível só para raparigas. Pronto, os meus treinadores sempre foram tendo esse cuidado, principalmente no inverno, que nós estávamos molhados e às vezes os campos ainda eram de areia, de saibro, e nós estávamos ali a arrefecer, podíamos ficar doentes, mas nos dias de hoje, e principalmente com a criação de equipas femininas, os clubes acabam também por ter mais condições de infraestruturas, e penso que isso já não se sente tanto, mas antigamente, e quando eu comecei a jogar, acabava por sentir isso. Em termos de estar mais preparado para eles, acaba por ser um desporto que está muito associado aos homens, porque foram eles que começaram, estava formatado para isso, e nos últimos 20 anos todas nós que estamos aqui ligadas ao futebol feminino estamos a tentar mudar esse paradigma. Está a mudar, mas como eu disse há bocadinho, ainda há muito para fazer e um caminho longo para percorrer.
Eu acho que faz muito bem às raparigas jogarem com rapazes, e também acho que faz muito bem aos rapazes jogarem com raparigas, principalmente num cenário que nós vivemos atualmente, de haver cada vez mais casos de violência contra mulheres. Mudou no sentido em que o facto de nós passarmos pelas coisas acaba por nos fazer ver, às vezes, maneiras como não queremos ser tratados, situações que temos que gerir de formas diferentes. Por exemplo, se uma jogadora tem menos utilização, se uma jogadora não vai jogar num jogo, ter o cuidado de ir falar, ter o cuidado de explicar o que é que aconteceu. Por acaso hoje aconteceu uma situação parecida, eu pus uma atleta minha a aquecer, e acabámos por sofrer um golo, e eu expliquei-lhe: olha, vou ter que mudar o sistema tático, tu ias entrar, não vais entrar agora, se entretanto conseguirmos estar outra vez em vantagem, tu entras para voltarmos ao sistema inicial. Mas ter este cuidado de perceber que daquele lado também está alguém que tem expectativas, que tem esperanças, que tem os seus pensamentos para aquilo que vai ser o jogo, aquilo que acha que vai acontecer, e quando nós acabamos por não corresponder a isso ou não dar tanto tempo, é claro que elas vão sentir, e se nós às vezes com uma palavra conseguimos ter uma atleta motivada para o resto da semana, para o resto da época, e se não tivermos esse tipo de cuidado podemos perder ali uma atleta sem necessidade nenhuma. Que o sucesso só se consegue com muito trabalho, e que não vale tudo para ganhar. E que temos que lutar e que trabalhar muito para conseguir os nossos objetivos, e que se esse trabalho e todo o esforço às vezes não chegarem, está tudo bem, porque assim, às vezes a vida não é justa, e hoje foi um exemplo disso. É assim, há atletas e temos aqui casos em que se nota na própria atleta que há ali uma pressão muito grande por trás. Felizmente são muito poucos casos, mas infelizmente existem. A questão da pressão dos pais acaba por ser criada por expectativas que eles próprios têm, e que às vezes não conseguem perceber quais é que são as características das filhas, quais é que são as características do jogo, o que é que o jogo pede, e acabam por, ao não ver as expectativas que criaram correspondidas dentro de campo, dentro de treino e tudo mais, acabam por cair, entre aspas, em cima das filhas e dizer: tens que fazer mais, tens de trabalhar mais. E acabou por ter influência mesmo na postura e na forma como as atletas acabavam por vir para os treinos, porque uma pessoa conhecendo as atletas, por trabalharmos numa base não diária, mas quase, dá para notar animicamente que elas acabam por ficar diferentes, e depois é uma bola de neve, porque elas vêm treinar, já estão mais estressadas, já estão com mais medo de errar, e o medo de errar vai gerar só mais erros, dependendo das jogadoras. E mesmo eu, enquanto jogadora, às vezes eu nem sequer ouço o que é que está a acontecer cá fora. Há momentos em que nós estamos tão focadas, tão dentro do jogo, que ouve-se o barulho e tudo mais, mas não percepcionamos especificamente o que é que está a ser dito. Nestas idades elas são muito mais sensíveis, não têm tanto essa capacidade para distinguir aquilo que efetivamente é o jogo e o que é que não devia fazer parte do jogo, e acabam por ouvir o que está cá fora, e pode afetar a parte anímica e a concentração das atletas durante o jogo. Eu costumo dizer que o futebol ensinou-me muito, não tirando o mérito aos meus pais, ensinou-me muitas coisas que efetivamente eu levo para a vida, e mesmo na minha profissão do dia de hoje, como a capacidade de liderança, a capacidade de trabalhar em equipa, a responsabilidade, porque efetivamente uma pessoa estando muito tempo numa equipa acaba por fazer ali parte por exemplo, do núcleo de capitães e tudo mais. Temos responsabilidade em ter que liderar as nossas colegas fora e dentro de campo, temos necessidade de saber que não estamos a jogar sozinhas, que temos que confiar e que saber trabalhar com quem está ao nosso lado, e essas acho que são as 3 principais competências que o futebol me trouxe. Atualmente já há um investimento, pelo menos da parte da AFA, em fazer várias formações ao longo do ano, como formações para a ética, para as regras e leis de jogo, mas acho que eu senti que quando tirei o curso de treinadora consegui perceber muito mais
o jogo, algumas das regras que não nos são tão ensinadas e que não são tão explícitas, e mesmo a questão de em treino perceber porque é que fazemos um exercício em detrimento de outro, ou porque é que em dias específicos fazemos trabalhos específicos e diferentes. E acho que quer em termos táticos, quer em termos de perceber estes contextos, estas nuances de cada dia de treino, o pensar no jogo, a questão de analisar equipas adversárias, acho que era muito importante e que ia fazer com que a qualidade no futebol em geral fosse maior.